Meus queridos irmãos e irmãs, que bom que nós nos reunimos hoje para celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. A data exata da celebração de São Pedro e São Paulo é o dia 29 de junho. A igreja celebra esses dois santos que no início da igreja foram de grande importância. São Pedro era judeu, nasceu em Betsaida e o seu nome de nascimento era Simão. Depois, então, a igreja chama ele de Pedro, né? A partir de Jesus que fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Simão Pedro, ele era pescador e ele trabalhava então na Galileia. Um dia Jesus passou, viu que ele estava ali, convidou ele para seguir a missão, e São Pedro seguiu a missão. Foi junto de Jesus, evangelizou, esteve à frente da igreja, foi o chefe, aquele que estava à frente dos apóstolos, foi para Roma, e em Roma ele morreu. Morreu em mais ou menos em 64 a 67 depois de Cristo. E ele, no momento da sua morte, ele sabia que ele ia ser crucificado, mas ele não queria morrer como Jesus Cristo. Ele dizia que ele não era digno de morrer como Jesus. Então ele pediu para que colocasse a cruz de cabeça para baixo. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Morreu pela cruz. São Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, e o seu nome era Saulo. Mas ele era um cidadão romano, então ele também tinha as regalias de um cidadão romano. E as pessoas conheciam Saulo pelo nome romano, porque naquela época se tinha o nome da pessoa, mas se ele fosse um cidadão romano, ele também tinha um outro nome. E o nome de Saulo era Paulus. Então por isso as pessoas o conheciam também por Paulo. Aí, antes da sua conversão, ele era um fariseu, ele conhecia muito bem as Escrituras, era um grande estudioso da Torá, que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele via os cristãos como sendo alguém que estava negando a Deus, que estava negando o ensinamento judaico. Então, ele perseguia muito os cristãos. E um dia, ele estava a caminho de Damasco, e a caminho de Damasco ele estava indo para perseguir os cristãos. Então ele vê uma forte luz, e ele escuta a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entendeu que todas as vezes que ele estava perseguindo um cristão, na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. E aí então diz o texto que ele caiu por terra. E aqui, a partir daquele momento, ele se converte a Jesus. Depois ele recebe o batismo por Ananias. E ele é conhecido como o apóstolo das nações, porque ele foi evangelizar a Jesus para muitas nações. Também morreu em Roma, em meados do ano 60 depois de Cristo. E aí ele morreu decapitado. Então passaram a espada no seu pescoço. São Pedro morreu pela cruz. São Paulo morreu pela espada. São Pedro tinha a missão mais interna da igreja. Ele estava ali para organizar a igreja de forma interna. São Paulo representa mais o carisma, mas o anúncio, o querigma, era ele que ia levando o querigma, ou seja, que Jesus Cristo morreu por amor a cada um de nós. Um representa mais a instituição, o outro representa mais o carisma, mas os dois morreram e deram a sua vida por causa de Jesus Cristo, por amor à igreja, por amor a Jesus. Então hoje, meus irmãos, nós queremos pedir a intercessão desses dois
santos, que no início da igreja foram tão importantes que eles receberam até o título de príncipe dos apóstolos, para dizer que eles eram os principais. Dentre os apóstolos, eles foram os principais, os príncipes dos apóstolos. Então vamos pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que em nós também cresça o amor a Jesus e o amor à sua igreja. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima também. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós.